Continuando, vocês podem ler depois sobre o caso da Universal na internet. Tem alguns portais que tratam disso. Numa breve pesquisa, eu posso colocar os links junto com a publicação para enriquecimento de vocês. Senhores, sobre a notícia, gente. Notícia ela é baseada dentro de uma pirâmide chamada pirâmide invertida. Olha que interessante. Esses elementos eles vão acompanhá-los em toda e qualquer análise de notícia, como também a sua eminente criação. Você tem quem é que está sendo noticiado, que, quando foi noticiado, como foi noticiado, como o caso aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Essas perguntas são de base, gente, sério. Vocês vão perceber que em qualquer notícia, se você pegar agora, qualquer link para analisar, vocês vão conseguir notar estrategicamente essas informações organizadas em sua composição. Inclusive, a pirâmide, como ela é conhecida, é invertida porque ela vai da informação mais importante até a menos importante, que é basicamente a justificativa final, certo? E dentro dessa notícia, enquanto gênero, você tem algumas características primárias que são fundamentais. A primeira delas, ela tem a natureza informativa, então ela vai informar os fatos, relatando-os para o usuário, leitor. Para além disso, ela vai narrar e descrever em alguns momentos, a depender do tipo de notícia. Por exemplo, o caso de Brumadinho. Se fosse notícia sobre o primeiro caso de Brumadinho, como é que seria? 2 dias depois, já foram contabilizados cerca de 350 mortos. Não foi isso não, gente. É só um número exponencial para que vocês tenham ideia. Quando a notícia for construída, vai o quê? Na noite de sexta-feira, abre parênteses 2, fecha, cerca de 320 pessoas foram encontradas debaixo dos escombros do acidente ambiental de Brumadinho. E assim sucessivamente, a partir dessas perguntas enunciativas, ok? Por que, Nelson, tem que ter uma marcação temporal? O objetivo, até porque a notícia ela é efêmera, ela tem um marco temporal específico. Então, quem for ler daqui a 10 anos de novo vai entender que aquele fato narrado aconteceu no dia 2 de tal data, na noite seguinte. Não vai ser um texto relevante para o momento em questão, certo? Porque, a princípio, passou-se 10 anos. Se fôssemos pensar no caso de Brumadinho. Brumadinho já é uma outra cidade daqui a 10 anos. A memória da dor vai existir, mas não tão forte quanto a notícia daquela época dos mortos, ok? A notícia tem essa característica porque ela é mais voltada para o tempo, ela é mais informativa, ela tem um objetivo de elucidar como o fato aconteceu e as motivações que levaram àquela questão e apenas fazer com que o leitor que consumiu aquele texto ele tenha noção dos fatores e das razões que levaram àquela condição, certo? Em alguns momentos vocês vão perceber que a notícia ela pode ter um determinado traço com a entrevista, traço eu digo referência com a entrevista, com a fala de autoridade de alguém. Por exemplo, segundo Mandetta, ou vou reformular, isolamento social é a única forma de sobrevivência para o povo periférico, vírgula, diz Mandetta. Se eu começo uma manchete com isso aí, Zé Nelson, mas isso não teria marca de artigo de opinião? Claro que não. Se eu fiz a notícia com isso, eu vou dizer por quê. Por que Mandetta disse isso? Onde ele disse isso? Quando? E qual o motivo? Acabou. E quem é Mandetta? Aí você, basicamente, como é que seria? Na manhã de quarta-feira, parênteses, dia 3, às 17 horas, o ministro Luiz Mandetta deu uma entrevista para o Folha de São Paulo falando sobre os efeitos do coronavírus nas regiões periféricas do Brasil. Em sua fala, ele argumenta isso. Esse desdobramento, por sinal, revela e assim sucessivamente. Perceberam? Claro que eu estou falando aqui de forma esporádica para você, mas é para que você perceba como entrevista, como uma fala de autoridade, como um relato, como descrição, pode servir de manchete, que é basicamente aquele título anunciativo que o jornal possui, que a notícia também usa, e a reportagem, os textos de natureza jornalística comumente usam, servem para atrair o leitor, e lá na estrutura textual, as marcas da notícia elas vão sendo reveladas, ok? Aqui tem um exemplo contundente de notícia, senhores. Percebam, olha para isso aqui. 23/9/2016 foi o dia que veiculou a notícia. Ela diz o seguinte: polícia prende suspeitos de participarem do roubo à Secretaria de Saúde de Caucaia. Esse é um print de notícia que eu peguei. Eu peguei um exemplo antigo para que vocês notem como a notícia ela está presa ao marco temporal da época.
Olha como é que começa. A polícia prendeu na noite da última quinta-feira, 22, 3 suspeitos de participarem do assalto à Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia no último dia 10 de setembro. Hoje é 2020. A notícia foi veiculada em 2016, faz 4 anos. Perceberam? Depois dei uma pausa aqui, ó. Vou dar até um zoom para segurar. Aqui, ó. Pronto. Dê uma pausa nesse momento aqui e peguem as marcas elucidativas do a pirâmide invertida e tente identificar os elementos. Percebam como o quem, o quando, o como, eles se apresentam nessa estrutura textual. Inclusive, olha que interessante da notícia, essa coisa da marca da narrativa e da descrição dos fatos. Por exemplo, aqui, ó, Livardo Alves Chaves, 40, Fadson Rodrigues Farias, 26, Wesley Bezerra de Souza, esses números são a idade dos indivíduos, gente, foram presos em flagrante em uma empresa de contêineres no distrito de Catuana, em Caucaia, onde esconderam uma Volkswagen Saveiro, um dos veículos roubados na Secretaria de Saúde. Olha o dado dispositivo com marcas de descrição. Olha agora o elemento narrativo como estrutura, como marca da tipologia narrativa na notícia. E a notícia tem muito da narração, porque é um relato dos fatos de natureza informativa. Olha que coisa. No momento em que a polícia chegou ao local, Livardo estava na posse do carro. Poucos minutos depois, olha as marcas de sequenciação agora. No momento em que chegou, poucos minutos depois, ele vai continuando, portando placas. Fernando acredita. São marcadores que, de certo modo, sejam eles verbais ou de natureza de operação intraparágrafos ou interparágrafos, mostram como os fatos eles tiveram uma progressão de início, meio e fim, ok? Inclusive, ele vai se terminar citando uma fala, né? Fernando Cavalcante provavelmente deve ser advogado, acredita que sejam clonadas e que fossem utilizadas no veículo roubado. Também foram encontradas um alicate, uma chave de fenda e uma chave de veículo que seriam utilizadas para realizar a troca de placas. Esse último período aqui tem que marca descritiva. Quais foram os produtos que foram roubados? Nelson, o que você quer dizer com isso ao fazer essas pontuações? Mostrar para você que as tipologias, como nós conhecemos, narrativa, argumentativa, expositiva, descritiva, injuntiva e a mais nova, conversacional, elas atravessam, melhor dizendo, os gêneros textuais. E a notícia, como a maioria dos gêneros, ela também é atravessada por esse tipo de tipologia. Aqui nós temos narração, exposição e descrição envolvida, mesmo que não preponderante, mesmo que não hegemonicamente de todos, você tem alguns que têm uma relevância maior enquanto característica tipológica, ok? Aqui, senhores, é um print do jornal Folha de São Paulo, da versão impressa. Só para lembrá-los, aqui é o título, senhores. Título, a descrição do jornal, na verdade, é muito básica, de 21. Um jornal a serviço do Brasil, muito conhecido, acho que um dos mais antigos. Você tem aqui a manchete é aquele título, gente. Inclusive, eu coloquei esse print para que vocês percebam como o jornal tem uma economia da informação. Você tem aqueles fatos que são mais relevantes e aqueles fatos que são menos relevantes. Por exemplo, se tivesse uma notícia aqui dizendo que a Anitta decidiu ficar em Angra dos Reis. A Folha de São Paulo provavelmente não veicularia isso. Só se a Anitta falasse mal de alguém, de alguma figura pública do governo, por exemplo, chamasse Bolsonaro de tolo. Talvez ganharia um pedacinho de espaço na Folha. Mas eu acho muito difícil. Mas, no fim das contas, o que é que nós temos aqui? Você tem as informações que são mais relevantes, que ocupam capa, é o caso dessa reportagem aqui. Em apoio à Mandetta, Moro e Guedes se opõem a Bolsonaro. Na manchete tem sempre uma pequena descrição, na maioria das vezes, vai depender do jornal, mas aí você percebe que essa descrição é a mesma que está lá no título da reportagem. Caso vocês queiram ver essa reportagem, pesquisa na internet depois. Ela tem esse mesmo título. Nela está contida todos os desdobramentos que levaram a Mandetta se opor à atitude de Bolsonaro e por que Moro e Guedes se juntaram nessa atitude. Isso quer dizer claramente que a reportagem ela tem diferentes objetivos e vai estar ligada especificamente à natureza do jornal e às intenções pelo qual aquele texto foi produzido. Aqui temos uma pequena descrição, né? O isolamento político do presidente aumenta com aval de legislativo e judiciário e ministro da Saúde. Se isso aqui for uma pergunta, crianças, por que
está ocorrendo isolamento político sobre a figura do presidente. A reportagem vai tratar disso em sua organização textual, ok? Inclusive aqui nós temos um trechinho, gente, um parágrafo bem curtinho. Pensamos nesse exemplo aqui, poder A1, é basicamente a seção em que a seção do jornal vai dar continuidade a essa reportagem. Lembra que nós conversamos, ou que eu falei anteriormente nesse slide, sobre o fato do jornal ele ser segmentado, o jornal físico? Poder 1 é a coluna, ou melhor dizendo, a seção do jornal responsável por tratar sobre as notícias, reportagens, editoriais ou textos que tenham natureza ligadas ao contexto político brasileiro e internacional. Ok? Olha que interessante, que coisa, como a gente percebe como a informação tem esse modelo de organização, esse respeito pela estrutura. Olha como é que ele começa. Os ministros Sérgio Moro, Paulo Guedes e bastidores em apoio a Luiz Henrique Mandetta e na defesa da manutenção das medidas de distanciamento social e quarentena da população no combate à pandemia do coronavírus. E aí ele vai descrevendo o que foi que levou a duas figuras ministeriais tão importantes do governo e que são, na verdade, favoráveis, ligados diretamente a Bolsonaro, demonstrarem apoio direto a Mandetta, em contrapartida, deixarem Bolsonaro isolado em suas atitudes políticas. Para a reportagem chegar a essa conclusão, ela vai ter que narrar e expor as últimas decisões do governo federal na figura do presidente, as decisões e os resultados que o Mandetta teve nesse processo todo, para chegar à conclusão da importância de Moro e Guedes terem ido de encontro às ideias do presidente. Uma vez que esses dois, por sinal, citados agora, são as duas figuras que se estruturam no cenário, no cerne brasileiro, como os braços direito de Bolsonaro. Braço direito como, Zé Nelson? Você tem a pasta da economia, que é o superministério econômico, e você tem a pasta da segurança pública. Duas importantes pautas que têm relação direta com a forma que as pessoas se colocam, se posicionam ou analisam o desenvolvimento do governo. Zé Nelson está esquecendo, cara, de educação e saúde. Não estou não, mas no nosso país, infelizmente, a pauta de educação, ela nem sempre é tão valorizada, né? Inclusive, por agora, no contexto da saúde pública, vocês têm visto o quão importante é investir em saúde e informação, não é? Mas que coisa! Senhores, aqui tem uma tabela básica aqui de como se organiza a notícia e reportagem. Inclusive, dê uma pausa nesse vídeo e elaborem um mapa temático disso no caderno. É importante, nós provavelmente faremos um simulado sobre isso, viu? Guardem essa informação que eu acabei de falar, sobre esses conteúdos relacionados ao texto jornalístico. Dominá-los é fundamental para que vocês consigam compreender a importância e a natureza da informação veiculada nesses espaços. Primeiro ponto, lembre-se que a notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. O jornal vai questionar as causas que levaram a esse evento noticiado e os efeitos disso. Então a notícia é muito mais precisa e objetiva, e enquanto a reportagem ela é mais analítica, mais expositiva, ela vai trazer muitos fatos externos, as chamadas falas de autoridade, para sustentar os desdobramentos disso, certo? A notícia ela é factual, a reportagem ela é mais atemporal, gente. Você tem uma reportagem, por exemplo, vou citar o caso do Brumadinho de novo. Notícia de Brumadinho, da primeira semana, noticiou 15 mortos, 3 semanas depois, 300 mortos, 10 semanas depois, mais 60 mortos. Quando eu for ler essas notícias novamente, no G1, por exemplo, elas estarão marcadas com o tempo em que elas foram publicadas, certo? Daqui a 10 anos eu vou conseguir saber o que aconteceu em todos esses dias, porque o jornal marcou temporalmente essas notícias. No entanto, a reportagem, enquanto texto, como é que seria? Analisaria os desdobramentos que levaram ao episódio de Brumadinho, a forma como o governo, o Estado e a população foram prejudicados e também acabaram, como essas ações levaram esse evento de natureza ambiental, quais seriam os impactos
que as pessoas ligadas ou que estavam naqueles locais foram afetadas. A notícia ela vai analisar, vai trazer voz de autoridade, por exemplo, pegar entrevista com um pesquisador da Federal de Minas Gerais, que é uma universidade que fica lá naquela região, falando que há algum tempo atrás havia publicado uma pesquisa falando sobre os efeitos de um possível acidente em Brumadinho. Vai pegar esse tipo de fala de autoridade, vai trazer a fala das pessoas que tiveram seus entes queridos levados pelo evento de Brumadinho, por exemplo, vai trazer nos relatos, vai trazer os desdobramentos de natureza socioeconômica, educacional e de saúde também para as pessoas que foram afetadas por esse acidente ambiental. Tudo isso vai aparecer na notícia, para quando o leitor em potencial consumir essa informação, ele tem a noção de que o objetivo da reportagem ali em questão é apresentar os desdobramentos do acidente de Brumadinho sobre a população, sobre o meio ambiente. É interessante como a reportagem é muito mais analítica e muito mais conteudista, mais enxuta. Enquanto a notícia, embora enxuta e imparcial na estrutura, ela é muito mais objetiva e não tem tanta margem para adicionar informação assim. A reportagem não. Inclusive, se formos pensar em termos de influência discursiva do autor do texto sobre o texto em si, a notícia tem menos chance das marcas ideológicas do autor aparecer do que na reportagem. A reportagem é muito mais comum isso ser refletido. O repórter ele tem que ter o olhar sobre o fato, o olhar sobre a fala dos entrevistados, sobre o caso em questão analisado, e a partir disso ele vai reunir em um formato de estrutura textual comum do jornal, expondo as informações, trazendo as descrições dos desdobramentos, narrando as falas de autoridade dos autores e como eles pensam o problema. Os efeitos disso vão ser apontados em formatos de dados para quando o leitor ler aquele texto, ele ter a noção de que Brumadinho contribuiu afetando isso, ou foi de certo modo isso. Nelson, você tem um exemplo, claro, de como a reportagem pode assumir lados distintos a partir do viés ideológico? Sim. Nós temos uma reportagem que analisa o papel da militarização das escolas públicas no Brasil. Se for a Carta Capital, por exemplo, que é um jornal que tem uma natureza de esquerda, provavelmente vai trazer o lado negativo disso. Eles são contrários à ideia de militarizar, porque a militarização não é uma resposta saudável para a sociedade, para as escolas. A militarização é uma forma punitiva de controle do aluno, fazendo com que ele seja, na prática, um indivíduo adestrado pelo comportamento de segurança. E não afeta só as pessoas que estudam, aquelas que não têm comprometimento com o estudo, mas também gera medo naqueles que se sentem apavorados pela figura da polícia como figura de controle na instituição. Ponto. Isso aqui seria a visão da Carta, de um jornal de esquerda comumente conhecido. No jornal de direita, por exemplo, um jornal com a natureza opositória a essa visão, é muito mais comum jornais com uma posição mais liberal, é provável, é muito mais comum você perceber que se fosse uma pauta da militarização, seria apresentado de que forma? Isso é um exemplo hipotético, gente, só para que vocês tenham uma noção. Carta Capital e nem a Veja noticiaram nada disso, viu? Nunca teve nenhuma reportagem sobre essa questão, por favor. Se fosse um jornal com a natureza favorável à militarização, o que ele ia fazer? Ia mostrar por que as escolas que adotaram militarização elas tiveram sucesso, ia mostrar os efeitos benéficos da militarização, de como a segurança pública pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem nessas escolas e porque essa é uma iniciativa saudável para combater a insegurança nas regiões periféricas. Elas vão apresentar os fatos, por mais que alguns sejam até parecidos, embora eu acredito que não sejam tantos assim, elas vão apresentar trazendo a ideia de que um é favorável à militarização por isso, e outro é contrário por isso. Nelson, como é que eu vou saber se eu sou favorável ou contra? Vocês vão perceber, inclusive no ensino médio isso fica muito mais nítido, que o lado ideológico ele começa a ser visível na forma como você enxerga determinado conteúdo. Eu vi claramente isso no caso da Suzy. As pessoas que leram o caso da Suzy, depois de saberem que ela fez tudo aquilo, que ela estava cumprindo pena, alguns se mantiveram favoráveis ao
disseram que ela, de certo modo, ainda é um ser humano e merece respeito como qualquer outra. Outros, por outro lado, condenaram. Você consegue sentir a forma como as pessoas pensam a informação. No contexto ideológico, por exemplo, de natureza, ou melhor dizendo, de espectro político, isso fica muito mais visível. Você tem aqueles textos que vão discutir políticas públicas por um olhar de esquerda, política social, e aqueles que vão discutir sobre a ótica uma ótica mais liberal de natureza econômica. Tem que ter políticas públicas, mas o Estado também tem que deixar de controlar tudo e permitir que a iniciativa privada também tenha participação social. E isso vai depender basicamente do tipo de viés ideológico que você adota. Tanto que com o passar dos anos, na educação básica, no ensino médio, por exemplo, no nível superior, a depender das áreas que você tem interesse, isso vai começar a ficar muito mais nítido no seu discurso, na sua fala e na forma como você vê a realidade, certo? É o chamado processo de construção do olhar, né? Você vai aprofundar isso a ponto de que determinados conteúdos para você, ou portais, melhor dizendo, seriam inadmissíveis para ser consumidos. Por exemplo, eu tenho um colega que se eu disser para ele, velho, você vê a notícia que saiu na Folha de São Paulo? Ele, Deus, você tá lendo a Folha de São Paulo, cara, pelo amor de Deus. Quem vai só dizer esse jornal? Vai depender de um para outro, ok? Para além disso, lembre-se que a notícia tem a estrutura da pirâmide invertida. Nós já falamos sobre isso no slide anterior, então, por favor, estejam atentos a esse detalhe, é muito importante. Enquanto a reportagem ela tem essa liberdade da ordem das informações. Ela vai utilizar muitas falas de autoridades, recursos externos para estruturar o seu ponto de vista, ok? Inclusive, pesquisem depois alguma reportagem na internet que vocês vão encontrar e vão perceber como ela é organizada. Ela é muito mais extensa, por sinal. No gráfico no meio, senhores, tem uma descrição de diferenciação da notícia para a reportagem. Sugiro que vocês leiam esses itens, não vou explicar um por um, porque eu já falei de modo geral, a partir dos tópicos que estão ao lado da tabela, mas eles servem para mostrar como essas características de distinção entre um e outro, elas ficam muito mais visíveis na composição textual. Não podia esquecer de jornalismo literário, eu adoro biografias, gosto muito, ainda mais quando é construída por jornalistas e quando estão ligadas a contextos sociopolíticos, é muito bom, porque você consegue ver na prática a marca humanizada do texto. Por exemplo, Nelson, como é que eu consigo perceber isso? Vocês vão perceber que as reportagens que tratam sobre problemas de ordem desigual, socioeconômica, elas apresentam, na maioria das vezes, muito voltada para dados expositivos. O gráfico revela como a desigualdade tem afetado negros. O texto, segundo Fernando Henrique Cardoso, inclusive ele é sociólogo, só dando exemplo, Fernando Henrique Cardoso discute no texto, juntamente com Gessé Souza, que também é sociólogo, que a desigualdade tem uma origem histórica, e eu vou pegando essas falas de autoridade construindo o meu texto. Posso fazer uma reportagem sobre a desigualdade no Brasil fazendo isso? Posso sim. Mas se eu pego um texto da Conceição Evaristo, que fala sobre tem um livro dela chamado Olhos d'Água, sugiro que leiam. As meninas, por exemplo, que gostem de literatura, gostem de contos que tematizem sobre a questão do empoderamento feminino da mulher negra no Brasil e sobre a violência contra os indivíduos que moram nas periferias. O livro da Conceição Evaristo ele é incrível, ele faz essa análise a partir dos contos que ela escreve. Meu Deus, maravilhoso. E é um livro curto, 56 páginas. Embora não seja um jornal, um texto jornalístico, mas são textos narrativos que endossam em sua estrutura a forma como as pessoas elas são, de certo modo, afetadas pela violência. Quando eu penso jornalismo literário, eu estou pensando o quê? A ideia de que esses textos produzidos nesse tipo de jornal é um texto que, embora aponte sobre um tema relevante da sociedade, ele vai pegar os elementos, tanto as descrições dos relatos, como a lógica, os desdobramentos dos fatos discorridos, para construir uma narrativa em forma de relato pessoal, em forma de conto, que apresente os desdobramentos disso sobre a vida da pessoa ali analisada. Peguei o livro, inclusive leiam se puder. Presos que Menstruam, para mim, foi um livro marcante para pensar a questão da mulher, das periféricas, ou das mulheres periféricas não, das mulheres que estão no sistema prisional brasileiro. Olha que coisa interessante dessa chamada de subtítulo. A brutal vida das mulheres tratadas como homens
nas prisões brasileiras. Esse é o retrato. Inclusive, esse título para mim é super chamativo. As mulheres com as mãos marcadas aí, sujas, com esmalte azul já borrado e presos que menstruam. Aí eu deixo uma pergunta para você. Inclusive, eu já falei isso na sala algumas vezes. O sistema prisional foi feito para as mulheres? Claramente não. É um sistema extremamente violento, masculinizado, que para os homens já não é fácil, imagine para as mulheres. A Nana Queiroz, ela vai narrar, a partir dessa reportagem literária, como as mulheres foram levadas para esses locais, enquanto presidiárias, os desdobramentos de estar presa dentro desse sistema extremamente masculinizado e violento, e a natureza delas dentro e pós sistema prisional feminino. Inclusive tem a citação desse cara que eu acho incrível. O Muniz Sodré é pesquisador, é professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele faz esse relato sobre o jornal. A reportagem é onde se conta e narra as peripécias da atualidade, e na prática é um jornalismo literário privilegiado, senhores. E uma coisa interessante é que no jornal do nosso dia a dia, na imprensa, ele se afirma como lugar por excelência de narração jornalística. A reportagem em si, ela tem essa natureza mesmo. Ela vai narrar por meio dos fatos, certo? E mesmo o título em si, mesmo com jus ao título, mesmo com a estrutura de organização, ela consegue, na sua organização, apresentar personagens. Por exemplo, se fosse o caso do Brumadinho, as pessoas que sofreram com o evento. A ação dramática quer contar o que se desdobrou sobre os eventos como é que chama assim? Os desdobramentos do acidente ambiental de Brumadinho, a descrever como é que o ambiente ficou pós-evento, pós-acidente ambiental, e o que vai diferenciar o jornalismo da literatura, da literatura em si como texto narrativo, é só a objetividade informativa, que é basicamente você tem um conto que ele é meramente ficcional, enquanto a reportagem ele é comprometido com a verdade, aquele fato aconteceu. Nelson, como é que isso tem a ver com jornalismo literário? Na prática, a Nana Queiroz, no texto, como outros autores que escrevem, que fazem parte do cerne do jornalismo literário, eles vão pegar a pauta. Por exemplo, a Nana Queiroz, ela faz uma pesquisa sobre o que é ser mulher no sistema prisional brasileiro, e ela vai pegar os casos de cada prisioneira entrevistada e transformar em mini relatos que são divididos por casos específicos de cada uma das personagens, mostrando como as ações anteriores levaram-nas para aquela realidade social que é justamente estar presa, e quais foram os desdobramentos de estar naquele espaço. Para mim, inclusive, um exemplo marcante é como é ser mulher e mãe no sistema prisional brasileiro. 6 meses. Você tem 6 meses para ficar com seu filho, ele é tomado de você, ele é levado para adoção. Inclusive, tem um relato de uma mãe no livro da Nana, comentando como ela fica após saber que o filho dela foi levado para adoção. Ela provavelmente, talvez, nunca mais o verá. Ele será adotado por outra família, vai sumir do registro, e mesmo que encontre-o, qual é o desafio agora? Poxa, presa, depois de cumprir 20 anos, vou ver meu filho? Meu filho como? Criado por outra família que provavelmente nunca mencionou quem era a mãe dele? Será se eu vou realmente ter coragem de ir lá visitá-lo agora? Para ele descobrir que a mãe dele era uma presidiária que fez isso ou aquilo? Como é que meu passado fica? Inclusive é um livro triste. Teve uma história mesmo. Teve histórias que eu fiquei com os olhos cheios de lágrima, porque é muito doloroso. E aí o que você percebe no jornalismo literário? É essa humanização dos relatos. Claro, no entanto, é importante frisar que ela não está inocentando ninguém, viu, gente? Nesse livro do Presos que Menstruam, ela não inocenta as mulheres. Ela apenas narra os desdobramentos de suas vidas dentro da prisão, que, na prática, sendo sincero, não é fácil para ninguém. Para homens, ruim. Quiçá para as mulheres, não é? Leiam sobre isso depois. Caso vocês queiram o livro, podem me pedir. Será um prazer cedê-los. Eu acho que Presos que Menstruam é um livro interessantíssimo para poder pensar o que é o sistema prisional brasileiro, não só para homens, mas para as mulheres, para o indivíduo mesmo, para o cidadão, ok?
Outro gênero importantíssimo, gente, é a entrevista. Ele faz parte do cerne do jornal também, muito conhecido. Tem 3 categorias específicas da entrevista. Entrevista de natureza temática, que é um tema. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o papel da saúde pública no combate ao coronavírus. Vamos trazer o Drauzio Varela para falar sobre as medidas cautelares para evitar a contaminação da doença. O que essa entrevista vai fazer? Vai pegar um especialista que vai tratar especificamente sobre o coronavírus. Tem que ser alguém de notório saber, alguém ligado à área especificamente. Nós temos a entrevista de natureza testemunhal. Por exemplo, vamos entrevistar agora a professora Ana Beatriz. A Ana Beatriz foi uma das primeiras vítimas do coronavírus no Brasil e ela conseguiu se recuperar da doença. Ana Beatriz não existe, viu, gente? Eu só citei como exemplo para que fique claro. Mas nessa entrevista em si, o que seria? Nessa entrevista testemunhal, um entrevistador vai perguntar a Ana quais foram os desdobramentos que possivelmente levaram-na a ser contaminada e como foi esse processo de resistência para que ela chegasse à cura, né? Para que ela saísse, de certo modo, vitoriosa sobre o coronavírus. E você tem a entrevista de perfil, essa que tem basicamente uma função de trazer uma análise, uma percepção sobre a história, sobre o indivíduo e sobre a figura pública que ele exerce. Por exemplo, hoje nós vamos entrevistar Luiz Mandetta. Entrevistar o Luiz Mandetta para saber quem é esse personagem de importante papel no combate ao coronavírus enquanto ministro da Saúde. Se eu fosse entrevistá-lo nessa perspectiva da entrevista de perfil, o que eu faria? Perguntaria sobre a formação dele, onde ele estudou, a especialização, o que fez ele escolher ser médico e político, quais são as suas percepções sobre a saúde no Brasil. Então eu vou conhecer sobre a questão da saúde, mas a ênfase da minha entrevista em si é conhecer o personagem, conhecer o entrevistado, que nesse exemplo que eu acabei de dar aqui seria o Mandetta, ok? Inclusive na internet vocês vão conhecer muitos exemplos. A entrevista ela circula tanto no contexto audiovisual, TV, rádio, podcast, por exemplo, é muito comum vocês terem acesso a isso. Rádio, vídeos, inclusive até acho que eu vi de modo geral bem. Vocês conseguem ver isso até no Instagram, por exemplo, essa coisa de divisão de live, né? Está você e outra pessoa, fulano de tal vai entrevistar fulano agora sobre a questão de estudar nas redes sociais em meio a tempos de coronavírus. Então, enquanto esfera de circulação, a entrevista ela é muito comum na mídia e ela é muito comum nos meios tecnológicos, né, nesses portais que disponibilizam acesso para todos os usuários. Okay? Inclusive, tirem um print dessa imagem para que vocês anotem. Faremos uma atividade brevemente sobre entrevista. E é muito importante vocês terem essa noção. Continuando, a entrevista costuma ter uma introdução. Inclusive, lembra da manchete que nós conversamos sobre a questão da chamada da entrevista? E eu citei um exemplo. De novo, se fosse entrevista de perfil sobre o Mandetta. Para mim, saúde, não importa o papel, não importa o meu chefe. Os meus pacientes virão sempre em primeiro lugar, vírgula, diz Mandetta. Isso aqui eu fiz uma fala de entrevista fictícia aqui como exemplo da fala do Mandetta, porque alguns dias aí vem sendo veiculado que nem ele, nem o presidente andam conversando de forma amistosa. O que esse relato que eu fiz agora de exemplo serve? Ele serve basicamente para elucidar como o ministro da Saúde ele leva em consideração a sua formação em saúde acima de qualquer posicionamento político ideológico. Zeral, se começar a fala sua, vai aparecer na entrevista. Provavelmente, na construção da introdução ou da abertura da entrevista, elas pegam na prática trechos de maior destaque que foi marcante dentro da entrevista daquele sujeito. Por exemplo, essa fala que eu fiz aqui, hipoteticamente, ele pode ter dito em algumas das perguntas quando ele fala da relação entre saúde, um exemplo, quando ele fala da relação entre saúde, entre ser médico e ser político no país. Eu peguei esse trecho porque eu achei interessante nessa minha ideia fictícia e coloquei como exemplo de abertura, porque ao ver isso,
Uma pessoa que já está sabendo dessa noção aí, dessa divisão política entre o Ministério da Saúde e o presidente, claramente quando eu ver esse link, eu vou, porra, deixa eu ler aqui. Massa, velho, deixa eu ver aqui. Como foi que Mandetta disse isso? Peraí. E aí eu vou ter acesso às perguntas para conhecer sobre esse indivíduo, ok? Lembrando alguns pontos. Pessoas, as perguntas elas são roteirizadas, isso quer dizer que ninguém é pego de surpresa para ser entrevistado, com exceção da coletiva de imprensa. Mas a coletiva de imprensa tem uma outra categoria dentro do contexto do jornal. Você tem aí pessoas de notório saber que respondem por uma instituição de ordem pública ou privada, e aqueles indivíduos eles estão ali posicionados para falar em nome do órgão que eles representam. Por exemplo, se vocês pesquisarem no YouTube agora, vocês vão perceber que o ministro da Saúde, juntamente com o Gualberto, que se eu não me engano é um dos secretários de Atenção Básica, e tem um outro, eu não me lembro o nome do outro indivíduo, todas as vezes que tem coletiva de imprensa, esses três, na maioria das vezes, ocupam a bancada. E nessa bancada, o que diferencia essa bancada enquanto coletiva de imprensa para entrevista? Eles estão lá preparados, prontos para responder qualquer pergunta. Vão conseguir responder todas? Claramente não. Mas o que compete ao ministério ou ao órgão ou à empresa vinculada à figura daqueles indivíduos, eles devem responder. Tanto, inclusive, senhores, que vocês conseguem perceber, vocês conseguem sentir a diferença entre coletiva de imprensa e da entrevista. Na coletiva, por exemplo, você tem repórteres de diferentes natureza, de natureza ideológica, direita, esquerda, conservador, pessoas comuns que são de livre iniciativa, jornalistas de iniciativa privada, que estão lá fazendo trabalho e são figuras públicas que querem perguntar. Canais de televisão, por exemplo, que estão fazendo entrevista ao vivo e querem fazer alguma pergunta ao ministro ou aos secretários, e aqueles que se encontram na bancada devem responder em nome da organização, certo? Nelson, se acontecer de rolar uma pergunta que ele não saiba responder, ou que vá além da sua competência, a resposta é muito clara. Ou seja, no jornal a gente chama de a velha resposta técnica para fugir. Por enquanto, nós não temos nenhuma noção sobre esses fatos, não há nenhuma resposta sobre esse caso em questão. O Ministério da Saúde está analisando e logo em breve estaremos postando uma nota sobre o caso. Isso está fora da nossa alçada, não compete ao nosso ministério responder esse caso. Ou, por exemplo, entendo o senhor, eles podem citar o nome, é bem comum, o senhor Fernando, até o momento nós não temos nenhuma provisão ou previsão sobre o fato em questão, mas o Ministério, juntamente com as secretarias, vai analisar os fatos e emitir uma nota sobre o caso. Próxima pergunta. Assim, eles podem não responder, mas a princípio, pelo menos é o que preconiza dentro da noção de coletiva de imprensa, eles devem pelo menos dar uma resposta que deixe claro que a organização está preocupada ou que de alguma forma vai tomar uma iniciativa sobre a situação em questão. Nelson, quando não tem nada a ver, por exemplo, em Bolsonaro e Mandetta, se fosse perguntado sobre isso, o ministro pode responder por si só, mas se não fosse o ministro, fosse algum dos secretários, eles simplesmente diriam isso não tem nada a ver com o assunto em questão. Por favor, outra pergunta, e não haveria problema, ok? Para além disso, senhores, em alguns momentos vocês vão notar que a entrevista, na verdade, na prática, elas acontecem dentro de natureza da oralidade, mas elas são transcritas logo após. E aí, dentro desse processo de transcrição, é importante frisar isso, você tem aí o cuidado com a repetição para tirar as marcas de oralidade, que é aquela coisa se fosse entrevistar um fulano de tal, um indivíduo que fale muito, tipo assim, eu acho assim, assim, ficar repetindo vários marcadores constantemente, porque é muito comum da fala escrita, da fala oral, porque a fala oral ela não tem ela é, como é que chama, senhor? Ela não tem um modelo de organização linear, ela é desestruturada, então vai depender do contexto, do jeito da pergunta, até da cara do enunciador. Por exemplo, se eu estiver entrevistando você e você faça uma cara de deboche com a minha pergunta, provavelmente, ou eu faço uma cara de deboche quando eu estiver perguntando para você, provavelmente você ou pode responder isso de forma agressiva ou de forma comum. E aí isso pode acabar saindo na oralidade, na forma como você se expressa. Logo, na prática, no processo de transcrição, o entrevistador deve ter o cuidado de analisar os fatos, fazendo a transcrição de
todas as informações da entrevista em si e suprimir aquelas partes que têm relação com a oralidade, com as hesitações e os marcadores conversacionais que é comum da fala do sujeito. Que é aquela coisa do eu acho assim, cara, eu acho que a sociedade, na moral, velho, ele vai suprimir isso a depender, claro, do contexto do jornal ou do veículo de comunicação em questão, no processo de transcrição para que o texto fique o mais formal possível. Isso na prática não acontece nos casos do podcast, por exemplo. Se vocês pesquisarem agora, ou forem na internet pesquisar algum podcast ou entrevistas no YouTube, a liberdade da oralidade vai depender do contexto do jornal e da pessoa. Por exemplo, o Multishow hoje entrevista a Anitta. Vou pegar um exemplo da Anitta agora. A Anitta pode utilizar essas marcas de oralidade. A depender do contexto do canal, por exemplo, ela pode até falar um palavrão. Até, talvez, a princípio, o programa dê essa liberdade para ela. No entanto, no contexto do jornal, enquanto veículo de comunicação, a entrevista vai sempre prezar pela formalidade da linguagem. Isso quer dizer que se foi feita de forma oral, o texto deve ser passado a limpo para deixar o mais formal possível. Ok? Eu trouxe aqui, deixei um exemplo para vocês de um trecho de uma entrevista do Marcos Suzaki. Esse cara é o autor, por sinal, de um livro marcante. Vou dar um zão aqui. Quem conhece A Menina que Roubava Livros, por favor, se você não leu ainda, leia. Esse livro é incrível. Inclusive enquanto produto de texto narrativo. Livro pequeno, 547 páginas. Quem começar a ler a partir da página 40 não vai querer parar mais, porque o livro é muito bom. Estou dizendo 40 porque foi quando eu comecei a pegar o tino pelo texto. Princípio aqui, claro, esse texto tem a natureza o quê? Tem a natureza de perfil. Eu estou entrevistando o Marcos para poder conhecer sobre o trabalho dele. E a princípio, o destaque maior vai ser sobre o quê? Sobre a obra que ele está lançando agora, que é o novo livro, mencionado nessas perguntinhas aqui. O que nós temos aqui, senhores? Embora não seja um texto, não esteja com a linguagem extremamente formal, você consegue perceber que dentro das perguntas existe uma marca de fala. Olha aqui na primeira pergunta. Foram 13 anos entre a menina que roubava livros e o construtor de pontes. Isso aqui, no caso, é o entrevistador. Por que demorou tanto a escrever um livro novo? Olha a fala do Marcos Suzaki agora. Nunca pensei que a menina que roubava livros poderia ser um sucesso. Na verdade, ainda fico intrigado com isso. Acho que levei 13 anos entre um e outro, porque estava tentando escrever melhor do que realmente escrevo. Tentei vencer uma competição particular e fazer um livro melhor que a menina. 3 pontos, provavelmente ele deve ter parado para pensar nesse momento. Em seguida, o entrevistador colocou som ambicioso como resposta, finalizando a fala dele. Acho o uso da primeira pessoa aqui como marca de fala é muito comum. Revela como provavelmente esse processo de transcrição ocorreu. Ele pode ter revelado outras marcas de oralidade, muito embora acredito que isso tenha sido um pouco difícil de verificar, uma vez que o Marcos Suzaki não é brasileiro, ele é australiano, a língua natural dele é o inglês, então provavelmente o tradutor, ou a pessoa que fez a transcrição e a eminente tradução, tentou preservar o máximo possível a originalidade do texto. Mas o que nós temos nessas perguntas aqui? Inclusive, dei uma pausa para vocês lerem. Nessas perguntas aqui, eu conheço sobre o que levou o autor a ter essa percepção sobre a morte e como isso contribuiu para pensar esse novo livro dele, certo? Olha a última pergunta que interessante. A adaptação de A Menina para o cinema fez mais de 70 milhões de dólares de bilheteria. Espera ver o construtor de pontes transformado em filme também? Aí ele responde, por enquanto, só estou feliz de um construtor de pontes ter saído. Não crio expectativas de que minhas tramas sejam levadas para o cinema ou para a TV. Já penso nos meus próximos projetos. Tenho ideia de outro livro de ficção e de um não ficção. Vamos ver qual deles vê a luz do dia primeiro. Essa fala aqui é basicamente uma resposta à pergunta que ele fez sobre o sucesso, uma vez que a entrevista pautava-se na ideia de que se o livro A Menina que Roubava Livros foi tão marcante, provavelmente o próximo livro que foi anunciado nas perguntas, nas outras, se vocês lerem, deve ser tão bom quanto esse, certo? Então, a entrevista aqui teve a noção de apresentação do autor
e da retomada de relevância que as obras anteriores tiveram e como provavelmente será a próxima obra em lançamento, ok? 7 tipos de notícias falsas. Vou começar aqui falando dessa aqui. Gente, olha que coisa triste que veiculou. Inclusive, falar de fake news é importante como a gente está dialogando com o texto jornalístico, porque se nós não tivermos o cuidado com a informação, a gente pode contribuir para desinformar outras pessoas e, inevitavelmente, afetar a forma como elas lidam com determinadas ações governamentais. Zé Nelson, um exemplo disso aconteceu no passado já? Sim. Quem lembra da revolta da vacina, gente? Por exemplo, um desdobramento triste disso foi a elevação do número de pessoas com sarampo no Brasil. E por que isso se elevou? Porque veiculou-se muito na mídia, nos veículos, no WhatsApp, melhor dizendo, e nas redes sociais, de que a vacina contra o sarampo ela contribuía para afetar a cognição das crianças. Olha como a notícia consegue ser danosa a tal ponto, gente. Mas vamos ver nesse exemplo aqui. Inclusive, o Ministério da Saúde tomou uma iniciativa muito interessante, né, para combater a fake news, que é no portal deles vocês conseguem ver uma série de notícias já identificadas que são desmitificadas para evitar que a fake news continue circulando na sociedade. Inclusive, existem stickers aí e outros, como é que chama, Deus? Memes no Instagram, se eu não me engano, até eu já cheguei a ver um. Não sei se era no meu, que alguém me enviou, eu guardei, que era uma espécie de selo contra fake news. Para você ver como o governo e como as organizações têm tomado iniciativas para combater esse tipo de informação. Olha o que o comando dessa notícia diz. Pesquisa publicada por cientistas chineses diz que coronavírus tornará a maioria dos pacientes do sexo masculino infértil. Imagine isso circulando no grupo de pessoas que não têm o costume de ler notícia. Isso circulando no WhatsApp seria extremamente danoso. E para uma pessoa que não tem responsabilidade com a informação, de averiguar as fontes, ela provavelmente ela vai veicular isso e acabar distribuindo na prática esse tipo de estereótipo informacional. Tanto, inclusive, que a gente conseguiu perceber isso na prática nos estereótipos que as pessoas, que os chineses ou as pessoas que têm um traço oriental, muito comum no Brasil, coreanos, japoneses, chineses, acabam sofrendo no cotidiano. Ih, tá cheio de coronavírus. Foi esses caras que trouxeram coronavírus. Eu já vi comentários assim, com muita tristeza. E para além disso, você tem ainda o fato de que muitas pessoas, além de compartilhar isso aí, acabam tendo atitudes estereotipadas com as pessoas que já foram contaminadas ou que estão sob domínio do vírus. E sai de perto de fulano, viu? Não tá com vírus. Deus é mais. Se você pegar isso aí, você não vai poder mais ter filho, cara. Para vocês perceberem claramente como um fake news pode destruir a vida das pessoas. Nem preciso lembrar o caso da escola básica que eu mencionei no início dessa aula, né? Ali foi um exemplo claro de como uma notícia falsa veiculada como verdade pela imprensa pode destruir a vida social, emocional e financeira de qualquer indivíduo. Gente, algumas características práticas das notícias falsas. Você tem a questão da intenção da sátira ou paródia, a falsa conexão com as manchetes e com a informação em si. Você consegue ver que não há uma lógica de organização textual entre a imagem, o texto, entre o texto e o título. Você tem o conteúdo em sua natureza ele é enganoso. Falta contextualização entre a verdade, entre o fato genuíno e o que está sendo ali apresentado dentro do texto. Por exemplo, vocês vão ter notícias que têm uma natureza verdadeira em algumas partes, mas tem outras que são extremamente falsas com a intenção de perjurizar ou influenciar a forma como aquele indivíduo, órgão ou pessoa está sendo apresentada no texto. O conteúdo ele é impostor, assim, geralmente eles pegam fontes que são verdadeiras e manipulam. Por exemplo, você tem uma notícia dessa aqui e diz que ela foi publicada no portal da Veja. Quem não conhece o site da Veja ou nunca leu um texto da Veja, mas sabe que a Veja é uma revista famosa no Brasil, muito conhecida, logo vai julgar, porque se foi a Veja que publicou, tá o link aqui, logo é verdade. Ao fazer isso aí, senhores, infelizmente vai estar contribuindo para veicular mentira, né?
além do fato de conteúdo ser manipulado, é informação que tem uma intenção maliciosa, justamente para deslegitimar uma pessoa, órgão ou indivíduo, e é um conteúdo que na prática é 100% fabricado. E a intenção é muito óbvia: desinformar a sociedade e as pessoas que ali fazem parte. Inclusive, existem aí, senhores, no país, instituições que são responsáveis por averiguar a veracidade das informações. Nelas, elas partem do princípio de considerar a fonte, inclusive nesse ponto específico da tela que está sendo espelhada, atentem-se para a importância da verificação das fontes. Pelo amor de Deus, não esquece disso não, esse princípio tem que seguir para a sua vida. Inclusive rogo para todos que estiverem escutando esse áudio, essa videoaula, quando vocês verem qualquer fake news, por favor, deslegitimem-na. Vocês devem dizer que ela é mentira ou mostrar o fato verdadeiro. Não deixe ou não contribui com a desinformação. Porque ao fazer isso, você pode não ser afetado por ter noção ou por entender a importância da criticidade. Mas o outro, ou a tia que está lá no WhatsApp encaminhando lista de conversa, lista de mensagem, ela provavelmente não vai se ater a essas informações e provavelmente vai afetar outras e outras. Nós nem precisamos parar para pensar como a informação no Zap, nesses modelos de grupos de compartilhamento, consegue alcançar ínfimas pessoas, ok? Então, analisem a fonte, leiam atentamente para além do título, senhores. Chequem os autores e as fontes de apoio. Foi quem que fez? Fulano de tal falou isso? Esses conteúdos são sensacionalistas. Isso é comum dentro desse tipo de material produzido. Para além disso, vejam a data de publicação, questione se não é piada. Vocês vão perceber, por exemplo, tem um jornal chamado Sensacionalista. Vocês podem pesquisar aí. Tanto é que no slogan deles tem escrito sensacionalista, um local isento de verdade. Isso não é fake news. As notícias publicadas ali, elas têm natureza meramente humorística e satírica, mas é um espaço que, por sinal, está lá escrito e sinalizado que não tem nenhum compromisso com a verdade. Mas as fake news, elas não são assim, elas têm a intenção, na prática, de desconstruir o que está sendo preconizado pelos órgãos ou sobre determinada pessoa, indivíduo ou organização, contribuindo para a desinformação e para a histeria coletiva, muito comum em contextos como o nosso atualmente, né? Que é o caso do coronavírus em expansão no território brasileiro. Revise seus preconceitos. Isso quer dizer que vocês vão encontrar notícias, por exemplo, que têm uma natureza meramente ideológica. Por exemplo, falando sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, ou dizendo que o Bolsonaro fez isso ou falou aquilo. Aí você, às vezes, por ter raiva do presidente ou do ex-presidente ou de qualquer outra figura pública, acaba achando que aquilo ali é verdade, porque de algum modo aquela informação mentirosa está dialogando com seus pré-conceitos já concebidos. Então, muito cuidado. E para além disso, para finalizar, consulte os especialistas, vá às fontes. Doutor Google está aí para isso. Com certeza é provável que, se for uma notícia fake, de alguma forma vocês podem encontrar ali portais que podem averiguar a veracidade dos fatos. Para finalizar, senhores, nesse contexto de fake news, aqui tem um exemplo claro de como qualquer pessoa pode ser vítima disso. Quem não conhece, Guilherme Boulos foi candidato à presidência no Brasil na eleição passada e ele compartilhou esse postzinho falando sobre o coronavírus, que a primeira vacina foi produzida em Cuba. Até porque existem, e aí vocês percebem como a marca ideológica é importante, né? Ela acaba influenciando as pessoas. Como é que parte do movimento de esquerda ou das pessoas que são familiarizadas com o discurso do pensamento de esquerda pensam que a Cuba não é esse local ditatorial como as pessoas vêm dissolvendo nos veículos de comunicação, que Cuba é um espaço democrático. Inclusive, o Guilherme Boulos é um dos que defendem que Cuba é um local maravilhoso para viver. Guilherme Boulos diz isso. Quando o Guilherme Boulos soube que a potencial vacina tinha sido produzida por Cuba, o que ele fez? Ele foi logo no Twitter e escreveu esse
pequeno postzinho aí defendendo esse espaço, essa nação enquanto referência de combate à doença. No entanto, a informação era mentirosa. E aí, em seguida, depois de muitos posts aí questionando a atitude dele, caso vocês queiram ver, vocês podem pesquisar sobre essa notícia mentirosa na internet e vão perceber que as postagens do Twitter, logo após esse post do Guilherme Boulos, foi dizendo que era mentiroso, porque ele não vai junto com ele e sua corja para Cuba, dizendo que era propagador de fake news, e em razão disso, ele percebendo que era mentira, o que ele fez? Ele fez uma correção da fala. E ele responde o seguinte: uma correção, medicamento cubano utilizado com êxito contra o coronavírus, na China não é uma vacina, mas sim um antiviral voltado para tratamento, não prevenção. Algumas reportagens falaram indevidamente em vacina, induzindo ao erro. Ele não chegou a pedir desculpas claramente nesse texto, mas ele, de certo modo, afirmou que ele acabou sendo convencido por potenciais reportagens mentirosas que levaram-no a afirmar essa inverdade. Claramente, aqui nós temos alguém que errou e voltou atrás, mas na prática, com o tiozão de casa, manhinha, o coroa, ou a vizinha que fica no zap mandando vídeo, ou compartilhando posts dos outros, talvez essa retificação não aconteça. E é por isso que a gente precisa se preocupar com a natureza e a qualidade da informação quando veiculada nas redes sociais, ok? Para finalizar, gente, nós temos esse último slide aí, que na verdade eu reuni duas citações e uma charge, e duas charges que na verdade retratam claramente como a informação, né, tem esse poder sobre a sociedade e como todo cuidado deve ser feito para que a verdade enquanto discurso ela seja preservada, ok? Primeiro ponto, nós temos a fala do George Orwell, que é um escritor que escreve uma obra belíssima. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar de 1984. Quem não viu, por favor, pesquisem, que é a questão uma cidade utópica, e nessa cidade ele relata sobre como os problemas foram superados, como os processos aconteceram naquele local. Uma narrativa bem interessante. Mas nessa fala em questão, o que ele diz? A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Nós temos isso na prática de que forma, Zé Nelson? Vocês percebem que o discurso ele é naturalizado, ele é vendido pela mídia, e a mídia vende esse discurso que controla a massa. E a mídia ela é sustentada por quem? Pelo poder e pelo valor financeiro e ideológico que aquela marca possui. Para além disso, nós temos a fala do Allen Ginsberg, que é um escritor norte-americano. Ele, inclusive, escreve sobre contracultura, né? É um movimento, década de 50, 70, mais ou menos, que vai discorrer sobre toda e qualquer forma de ativismo social que vai de encontro aos padrões hegemonizados. E nessa fala dele eu acho incrível, por isso que eu coloquei aqui, para vocês perceberem como a fotografia, como o texto, como o discurso por trás da informação, ele tem um poder de manipular e de induzir as ações que o Estado e a sociedade podem adotar. Olha o que a fala diz. Quem quer que controle a mídia, as imagens controla a cultura. Senhores, contexto agora após Bolsonaro e antes dele, como é que nós pensávamos o consumo de cultura? Como nós podemos ver o próprio papel que o poder judiciário, o poder legislativo e executivo adotam ou estão tendo nos últimos anos? Vocês percebem que por trás da narrativa de todos os poderes há um papel preponderante no sentido de influenciar a forma como eles vão conduzir os seus processos, como também vão tomar as devidas decisões. Olha a narrativa que foi feita sobre a Lava Jato. Quem assistiu o Mecanismo, gente? Quem não assistiu, por favor, veja no Netflix. É um trabalho incrível, cinematográfico, que aborda muito disso. Inclusive, você vê aí uma distinção clara entre uma visão de mundo favorável ao governo petista e uma visão... Ou, na verdade, a primeira temporada tem uma visão contrária ao governo petista, e na segunda temporada nós temos uma visão que, de certo modo, acaba protegendo ou mostrando que Dilma estava meio que inocente na história toda. É para você ver como é que a marca ideológica do diretor,
ou da produção consegue ser diluída na narrativa. E por fim, nós temos a noção de que se nós temos uma mídia que controla o discurso, controla o papel que as imagens elas são veiculadas e o discurso por trás dela, claramente ela vai controlar a cultura ideológica e a forma como a sociedade vai pensar. Por exemplo, vocês já viram os posts que são feitos, ou as notícias e reportagens sobre o papel de Bolsonaro como presidente? Olha as poses que são tiradas como foto. Aquela coisa do susto, do irrelevante, de alguém despreparado. Toda essa nuance ela é dissolvida no discurso visual, no discurso textual. Isso aconteceu não só com ela, aconteceu com a Dilma também, aconteceu com o Lula em alguns momentos. E aí, seja num período em que o governo estava favorável, o partidário ao governo, isso acaba sendo diluído na produção textual dissolvida naqueles canais de comunicação. Por fim, senhores, essa charge aqui é claramente uma retomada, as duas, na verdade. Tanto essa primeira da imagem, que mostra uma televisão e as pessoas ali induzidas a estarem favoráveis ao discurso da hegemonia, e essa última, para mim, é marcante, né? Que tem um indivíduo comum, um cidadão, dizendo a seguinte fala, né? Mas tu não era o quarto poder? E aí você tem a TV entre os três, aqui representados como figuras malignas e prejudiciais à vida social. Você tem o judiciário, o executivo e o legislativo, e a televisão, que representa a mídia, diz a seguinte fala: agora sou o número um. E ela tá com a cara, na verdade todos eles aqui nessa charge estão com caras de mal. São figuras que não estão preocupadas com o bem-estar social e nem com a veracidade dos fatos, mas com seus próprios interesses, que na prática, senhores, esses quatro textos, tanto os multimodais como os meramente textuais, revelam como a informação ela pode servir como massa de controle, massa de manobra para legitimar pessoas e deslegitimar grupos de minoria. Então, muita atenção. Caso tenha alguma dúvida, lembrem-se, releiam sobre as distinções entre notícia e reportagem. Editorial nós falaremos mais em breve. A princípio, vamos ficar só com esses dois nessa videoaula e entender que os textos do jornal têm essa natureza informativa, mas eles têm nuances específicas que distinguem um dos outros e também os caracterizam enquanto gênero de circulação, ok? Um abraço, gente. Estava morrendo de saudade de vocês. Coloquei aqui meu rosto. Espero que ele esteja aparecendo, porque estava dando falha algumas vezes na configuração do app. Mas, a princípio, tenho certeza que brevemente esse coronavírus vai passar e nós voltaremos a nos encontrarmos. Um abraço, amores. Não é, velho?